Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e dando sequência à nossa série 70 semanas e 2.300 tardes e manhãs. Hoje, meus queridos irmãos, ao meu ver, faremos o vídeo mais importante dessa série e também o mais complexo. Eu fiquei aqui um bom tempo já, algumas horas, preparando esse vídeo, tentando compactar o assunto, deixar o assunto de uma forma resumida, porém clara. Embora o assunto seja amplo, tentei simplificá-lo a tal ponto de não perder a essência, pois é um texto bem difícil, bem complexo, e nesses 2 capítulos que iremos ver hoje, daria para fazer pelo menos 10 vídeos, analisar cada detalhe, a explicação do anjo, a visão antes do anjo explicar, o que o anjo explica, mas achei melhor fazer dessa forma. Eu peço a vocês, meus queridos irmãos, que prestem atenção, acompanhem esse vídeo, se possível, lendo em suas Bíblias e tenham em mãos uma caneta vermelha e uma caneta azul, pois iremos marcar alguns textos na Bíblia. Como vocês podem ver, a minha é toda marcada, toda escrita. Porque a Bíblia temos que ler e estudar, não apenas deixar aberta no Salmo 91. Mas vamos lá. No vídeo anterior, vimos que Daniel dá a visão, né? A visão um exemplo, a visão do capítulo 2, que é uma imagem, uma estátua, né? Ele tem a visão da imagem, que essa estátua representa os reinos que sucederão na terra depois de ti, que é dito lá os reinos que viriam na terra depois de Nabucodonosor, que qual é identificado como a cabeça de ouro. O anjo dá a explicação no capítulo 2, que diz desde Nabucodonosor até a volta de Cristo, que é simbolizado pela pedra que vem e fere a estátua aos pés, esmiuçando a estátua e formando um reino que jamais passará e jamais terá fim, que é o reino de Cristo. Simbolizando que aquela visão da estátua se refere desde Nabucodonosor até a volta de Cristo. Nos capítulos seguintes, né, ele recapitula a visão e explica melhor alguns detalhes, nos dá alguns detalhes, no caso do capítulo 7, 8 e 9, 10 ao 12. E o interessante é que no vídeo anterior vimos os paralelos que existem entre os capítulos de Daniel e também entre Daniel e um pouquinho de Apocalipse. Vimos lá os capítulos lá que a estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze. O peito de prata está em paralelo perfeito com o urso do capítulo 7, o peito de prata do capítulo 2 está em paralelo com o urso do capítulo 7, que se levanta sobre um dos lados, que está em paralelo com o carneiro com 2 chifres do capítulo 8. Assim também a pedra que destrói a estátua. No capítulo 7 nos é dado um detalhe um pouco melhor, que é o tribunal celestial antes desse reino ser entregue aos santos. Nos mostra ali uma visão de um tribunal celestial no capítulo 7 e no capítulo 9, no capítulo 8, vemos que nesse paralelo com a pedra, o tribunal celestial está a purificação do santuário, que é o juízo do tribunal ali. E vemos que nessa estátua não existe ato de tempo, é uma sucessão de reinos, é um corpo humano sem divisões, não tem lugar ali, não tem espaço para um hiato de tempo como os irmãos dispensacionalistas costumam fazer ou interpretar. E se assim for feito, quebra os paralelos entre o capítulo 2, 7, 8, 9 e 10 a 12. E antes de entrarmos no texto, eu gostaria de fazer algumas considerações, assim, bem breve. Vamos para Daniel, peço a vocês que acompanhem suas Bíblias, Daniel capítulo 8, verso 8 e 9. Só uma pequena consideração para quando estivermos lendo o texto, vocês já entenderem e não fazerem confusão. No capítulo 7, Daniel vê 4 animais, no quarto animal tem 10 chifres. Desses 10 chifres sai um chifre pequeno que arranca 3 dos 10. Lembre-se, o terceiro reino é o reino da Grécia. O quarto reino é o reino romano. De Roma sai o chifre pequeno, do reino romano. No capítulo 8, ele vê essa visão de uma forma diferente. Ele vê a visão do bode e do carneiro, e aí ele diz, iremos ler, diz assim:
Daniel 8:8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Se lermos rapidamente, às vezes nem percebemos essa questão aqui, mas as nossas traduções em português nos leva a entender que o carneiro e o bode, o carneiro é o Medo-Persa, o bode peludo é o rei da Grécia, que é explicado no próprio texto, dá a entender que da Grécia saem 4 chifres, que é aí que sai o chifre pequeno, o chifre pequeno saiu do reino da Grécia. Isso levou muita gente a entender que o chifre pequeno referido tanto no capítulo 7 quanto 8 é Antíoco IV Epifânio. Só que eu quero apresentar aqui rapidamente algumas considerações para vocês entenderem que não é assim. O chifre pequeno não sai do terceiro animal, ele sai do quarto. Vamos fazer uma pequena consideração. Diz assim, no finalzinho aqui do verso 8, o grande chifre é aqui. Quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres, a palavra chifre aqui no verso 9 nem aparece no original. Aqui está, de um deles, essa palavra em chifre foi acrescentada para tentar dar sentido ao texto, mas esse texto ele tem uma dificuldade aqui, que ele tem uma, digamos, dualidade de gênero aqui. O hebraico é uma língua pobre, mas no quesito gênero, ela é uma língua bem mais completa que o português. Um exemplo, no português temos o gênero feminino e o masculino. No hebraico temos o gênero feminino, masculino e o dual. E dentre esses gêneros, temos bastante definições entre o masculino e o feminino. Um exemplo, o pronome da segunda pessoa, o pronome tu, da nossa língua, no português, tu se refere a tu, pode ser a homem, pode ser a mulher. No hebraico, tu tem o pronome tu para homem e tu para mulher. Atá é tu homem, até tu mulher. Mesma forma, vós tem voz para homem, voz para mulher, ele é mais definido, né, neste sentido. Ele trata melhor o gênero, a língua mais completa nesse sentido que o português, embora seja uma língua arcaica. Aqui, esse texto aqui diz Arba Ruhot Hashamai, se não me engano, dos 4 ventos do céu. Ventos, Ruhot, que está no plural, é uma palavra feminina, ruar, né, que vem de ruar, mas ela pode ser traduzida como masculina. Do céu é dual e é uma palavra masculina. E chifres é sempre feminino. Ele escreve para os 4 ventos do céu. De um deles, vento é feminino, céu é masculino, no caso, um dual, e chifre sempre feminino. Ele fala de um deles. Dá a entender aqui que ele se refere de um dos 4 ventos do céu saiu um chifre pequeno, e não de um dos chifres, que aqui diz que ele se espalhou pelos 4 ventos do céu, de um deles, de um dos 4 ventos do céu saiu um chifre pequeno. Não no sentido de um dos chifres dos 4 generais de Alexandre o Grande que saiu o chifre pequeno. E uma coisa que completa isso aqui e nos deixa claro é Daniel 11, 3 e 4. Daniel 11, 3 e 4 diz assim, Daniel 11, lerei desde o 2. Agora eu te declarei a verdade, e eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grande riqueza, mais do que todos. E, tornando forte por sua riqueza, empregará tudo contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reinado será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu poder, com o que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro fora de sua descendência. Vemos que o chifre pequeno sai dos 4 ventos do céu e não do quarto animal. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas esse vídeo é importante. E outra coisa,
E temos que ter em mente o que acontece. Quando o anjo explica a visão, no verso 23, aqui ele diz: no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem. Antíoco Epifânio não foi o último dos reis, para dizer que foi no fim do seu reinado que se levantou o quarto rei. Antíoco Epifânio foi o 8º rei de 28 reis Seleucida, se não me engano. No verso 24, diz aqui que grande é o seu poder. O reinado de Antíoco Epifânio não foi tão grande quanto muitos gostariam que fosse. O reinado de Antíoco Epifânio não foi nem perto do reinado da Grécia, nem perto do reinado da Medo-Pérsia. Foi um reino bem inferior a ambos os reinos anteriores. Aqui diz que o reino seria maior que eles, então já não pode enquadrar Antíoco Epifânio. Quando Jesus, lá em Mateus 24:15, se refere ao abominável da desolação, Cristo diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, ele usa o verbo no plural. Quando virdes no plural, quer dizer que o abominável da desolação ainda não tinha chegado. Se ele fosse Antíoco Epifânio, ele tinha que dizer no passado, quando viram o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Mais uma que não se enquadra para Daniel. Essa eu acredito que é bem explícita, né? Quando virdes, no plural, no futuro. E o interessante, mas aplicou a Antíoco Epifânio e aplica no futuro. Profecias apocalípticas não têm dupla aplicação. Esse é um outro problema. E Antíoco Epifânio foi um reino tão pequeno que, se a gente comparar Apocalipse, o paralelo de Apocalipse com o chifre pequeno, que é a besta, fala que ele terá domínio sobre todo povo, nação, tribo e língua. Antíoco Epifânio teve domínio apenas ali em uma parte pequena do Oriente Médio, não sobre todo povo, nação e língua. E vendo a história, vemos que um homem apenas, Gaio Pompílio Lenas, entre aspas, pôs Antíoco Epifânio para correr e fez um círculo em volta dele, e disse que se ele passasse daquele círculo em direção ao Egito, ele iria destruir Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio voltou para trás todo nervosinho. Quer dizer, se ele fosse um reino tão feroz, ele tinha enfrentado Gaio Pompílio Lenas. Vemos que Antíoco Epifânio não foi tão grande quanto os irmãos, alguns gostariam. Eu farei um vídeo no final dessa série sobre Antíoco Epifânio. Uma coisa que temos que ter em mente é que essa visão que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno é uma visão preterista utilizada pelos irmãos reformados e pela Igreja Católica, que os irmãos reformados beberam muito na fonte de Agostinho de Hipona, e os reformados e os calvinistas e a Igreja Católica, tomando base também de Agostinho de Hipona, no Concílio de Trento, em 1546, no que foi conhecido como movimento contra a reforma, para se esquivar, fugir das profecias apocalípticas, entenderam que melhor seria apoiar a interpretação de Agostinho, qual falava que o chifre pequeno era Antíoco Epifânio e a besta era Nero, que tiraria Roma papal da jogada das profecias. E os reformados, os calvinistas beberam na fonte de Agostinho e da Igreja Católica, tirando assim, dando corda para que a Igreja Católica saia das profecias, que foi um golpe ali, um ato de inteligência no movimento contra a reforma. Mas vamos lá, vamos analisar o texto no contexto, meus queridos. O que acontece? Pega uma caneta e comece a marcar algumas palavrinhas aqui. Daniel 8,15 diz assim: havendo eu, Daniel, tido a visão. Marque visão aí, de preferência de azul. Agora, Daniel 8,16 diz assim: e ouvi uma voz de um homem entre as margens do Ulai, que disse: Gabriel, dá a entender a visão. No verso 16, 8,16, marque de vermelho. No versículo 17, na parte B, lá no finalzinho, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Marque agora visão de azul de novo. Dando continuidade, 8,26. 8,26 diz assim: a visão da tarde e da manhã. Marque essa visão de azul, que eu acho que eu falei. Marque ela de azul. No mesmo contexto aqui, aparece aqui, porém preserva a visão. Marque de vermelho. Depois diz:
se refere a dias muito distantes. Tal. Verso 27, no finalzinho dele. Levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão. Marque de novo a visão. Eu irei falar as cores que eu marquei aqui. Você anote aí. Porque eu não marquei de vermelho e amarelo. De amarelo e azul. Mas eu disse para você marcar de amarelo e azul. Mas é o seguinte. Diz assim. Veja. Tem mais algumas aqui em Daniel 9. Daniel 9, 23. Diz assim. No princípio da tua súplica saiu a ordem. Marque a ordem, pode ser de qualquer cor. E eu vim te declarar porque és muito amado. Considera, pois, a coisa. Marca a coisa também. E no verso 24, 70 semanas estão determinadas. Marque a determinada. Mas as cores que eu marquei, irei falar para você, você pode marcar com cores diferentes na mesma sequência. Daniel 8,15, a primeira palavra visão, eu marquei de verde. Daniel 8,16, a primeira palavra visão, eu marquei de amarelo. Daniel 8,17, a palavra visão, marquei de verde. Daniel 8,26, a primeira palavra visão, eu marquei de amarelo. Dita, eu mandei vocês só riscarem. A segunda palavra visão, eu marquei de verde. Daniel 8,27, a parte B, espantava-me com a visão, eu marquei de amarelo. Daniel 9,23, a ordem, a coisa e a visão. A visão você eu marquei com amarelo. E determinada você só risca. A coisa, a ordem determinada só risca. Agora vamos ler o texto no contexto, meus irmãos. Eu sei que o vídeo ficará um pouco cansativo, um pouco grande, mas se você quer entender por que nós acreditamos e interpretamos o livro de Daniel dessa forma, o que nós vemos e entendemos sobre as 2.300 tardes e manhãs, purificação do santuário, por que existe tanta divergência de interpretação como arrebatamento secreto, diferença entre igreja e Israel, a igreja passará ou não pela tribulação, tal, tudo vem da interpretação dessas 70 semanas. Se você quer, mesmo que discorde, entender, eu aconselho a acompanhar a leitura em sua Bíblia. Eu uso aqui uma versão Almeida Revista Atualizada. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Vá marcando os pontos, que eu garanto para você que você nunca leu esses 2 capítulos sequenciais, fazendo um estudo apenas deles, assim, analisando o texto no contexto, fazendo uma meia exegese. Isso aqui não é uma exegese completa, mas uma meia exegese. Garanto que não. E se você já fez, faça-o de novo, acompanhando para você ter uma visão melhor desse capítulo, um entendimento melhor desse capítulo. Eu peço a você que acompanhe a leitura. Se não, pode adiantar o vídeo aí, lá daqui uns 12 minutinhos, mas você não entenderá como eu gostaria que entendesse, mesmo discordando. Que o entendimento melhor vem pela leitura da palavra, que a fé vem pelo ouvir, e depois eu explicarei o texto no contexto. Vamos lá para a leitura do texto. Só beber uma aguinha aqui que já falei demais. Vamos lá, meus queridos irmãos. Daniel 8 e 9, uma leitura grande. Diz assim: No ano 3º do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, apareceu-me estar na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, a qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Viu que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu.
De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse ao santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que apresentou diante um com aparência de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no meu lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabaram, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intriga. Grande é o seu poder, não por sua própria força. Causará estupenda destruições e prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo por sua astúcia. Nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. No primeiro ano de Dario, filho de Azuero, da linhagem dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a coroa da vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a coroa da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim,
Todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, Deus, nosso Deus, em toda a sua obra que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tirasses o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquirisses renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiça, apartasse a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a súplica, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiada em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ada da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Maravilhoso esse texto. Muito interessante. E agora vamos fazer as considerações. Só uma aguinha, porque é exaustivo a leitura. Vamos lá, meus queridos irmãos. Se observarmos, Daniel viu o carneiro e o bode com os 2 chifres. O bode vem voando sem tocar o chão e destrói o carneiro, quebra os 2 chifres. Esse chifre grande é quebrado depois e reparte em 4 outros para os 4 ventos do céu. Ele vê esse poder representado por esse chifre pequeno atingindo o príncipe do exército, que é Cristo, fazendo uma desolação tremenda.
E um anjo pergunta para o outro: até quando durará essa visão, que abrange no mínimo os dois reinos ali? Até quando durará essa visão? O anjo fala: até duas. O anjo fala, disse que ele tem a visão e ouve também dessa diferença dentro do contexto. O anjo diz para ele: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí o que acontece? Isso no versículo 8,14. No versículo 8,16 diz assim: 8,16. Eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá entender a visão, a este a visão. Versículo 16, que eu mandei vocês marcarem a visão. No verso 15, Daniel diz assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, ele usa uma palavra, razão, que se refere a toda a visão. No versículo 15. No versículo 16 ele diz: ouvi a voz de um homem entre as margens do lago, qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. Aqui ele já usa uma palavra diferente, ele usa uma palavra maré, que representa a visão ouvida ou uma parte da visão. Ele faz essa diferença no texto para nós, aparece visão nas duas traduções. Aí o anjo ia dar a entender a visão. Qual parte? A visão ouvida às 2.300 tardes e manhãs. Aí ele continua e diz, em Daniel que 8,26, continua a mesma sequência, diz assim: depois que ele explica, já dá o significado para o carneiro, para o bode, que no fim do reinado levantaria um rei de feroz catadura e tal, especialista em intriga, queria levantar-se até contra o príncipe dos príncipes, que é Cristo e tal, e seria quebrado sem esforço de mão e tal. Aí ele fala no verso 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. A visão aqui que ele usa a palavra novamente maré, se referindo a uma parte da visão. Ainda explica que foi dita, que o anjo disse, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão. Agora ele usa a segunda palavra visão, ele usa a palavra razão, preserva a visão, que é toda a visão, porque se refere a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias e me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão. Ele usa de novo a palavra maré. No versículo 26 e 27, aparece 3 vezes a palavra visão. A primeira, maré. A segunda, razão. A terceira, maré. A visão maré das tardes e manhãs é verdadeira, a parte temporal, a parte que foi dita. Era para ele preservar a visão, que era todo o contexto, tudo que ele tinha visto, e ele não entendia a maré, a parte que foi dita, a parte temporal da história. Espantava com essa parte, as 2.300 tardes e manhãs. Aí é que diz a narrativa que ele ficou enfermo, que ele se abalou com essa visão. Aí ele começa a estudar. No verso 2 do capítulo 9 diz assim: no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo número dos anos que falara o Senhor ao Jeremias que havia de durar a assolação de Jerusalém era de 70 anos. Ele ficou tão preocupado com essas 2.300 tardes e manhãs que ele pensou: não, meu povo vai ficar aqui 2.300 anos. Aí começou a estudar os livros de Jeremias e entendeu que era 70 anos que duraria a assolação do povo lá na Babilônia. O povo seria cativo na Babilônia. E aí ele começa a orar, a suplicar a Deus, porque ele tinha entendido a princípio que era 70 anos, mas a visão era 2.300 tardes, manhãs, 2.300 anos. E falou: nossa, não vai sobrar nada do meu povo aqui nesse cativeiro, 2.300 anos. Ele ficou aqui no versículo 21 aqui, ó. Falava 21, que eu falava e eu digo, falava ainda na nação, quando o homem Gabriel tinha observado na minha visão. Ao princípio veio rapidamente voando e tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. Ele queria instruir Daniel o quê? O próprio anjo já tinha dado o significado de tudo, do carneiro, do bode que levantaria um outro rei. O que o anjo ia instruir ele? Foi a parte que ele não tinha entendido, que foi a parte temporal da visão, a maré,
aquele pedacinho que se refere a uma parte da visão, não a visão toda, que se refere à parte que foi dita, isso que ele não entendeu, a parte temporal. No entanto, ele foi estudar os livros de Daniel, de Jeremias, e entendeu que seria só 70 anos o cativeiro, mas ele ficou impressionado com aquilo, 2.300 tardes e manhãs. Aí o anjo já tinha explicado tudo para ele, só não tinha explicado a parte temporal, que é as 2.300 tardes e manhãs. Aí no verso 23, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, foi traduzido por ordem. Aqui aparece o vocábulo davar, que é traduzido por palavra. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, que a visão foi vista e ouvida. Então, no caso, ele viu e ouviu. Aqui tem que ser traduzido por palavra, não por ordem. Tem esse significado? Tem, mas o melhor seria palavra. Falarei com palavra. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, que aqui está a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, também aparece o vocábulo davar, considera, pois, a palavra e entende, considera a palavra e entende a visão que ele ouviu. Maré, que aparece de novo aqui. Aí o anjo explica, 70 semanas estão determinadas. Onde está determinada aqui, aparece a palavrinha ratar, que na literatura rabínica e na literatura talmúdica aparece com o sentido de cortada. Aqui é um rapax legômeno, mas na literatura extra-bíblica vemos que essa palavra se refere a cortada. 70 semanas estão cortadas de onde? Que são 490 anos. Do período maior de tempo, que são as 2.300 tardes e manhãs, na qual Daniel tinha ficado preocupado. Daniel viu, ficou preocupado, 2.300 anos, meu Deus, começa a estudar, ficou até enfermo, viu que era 70 anos, suplica a Deus para entender, o anjo vem fazer ele entender a maré, que é a parte da visão, aí saiu a palavra, que é a parte que ele ouviu até 2.300 tardes e manhãs para ele entender, e o anjo explica. Versículo 23, no princípio da sua súplica saiu a ordem, né, a palavra, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, que aqui está a coisa, e entende a visão, maré, a parte que ele não tinha entendido, o resto já estava tudo claro para ele. Aí o anjo explica, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, aqui está determinado, mas é cortada, sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Aí que ele entende. Vou tentar recapitular tudo aqui. Ele vê a visão do bode, do carneiro, que é quebrado os chifres de ambos, repartido os 4 ventos do céu, sai um chifre pequeno, esse chifre pequeno é um rei de feroz catador, especialista em intriga, não pelo seu poder, com um rei poderoso. Ele pisa os santos do Altíssimo, ele atinge até o príncipe dos príncipes, que é Cristo, e faz a estupenda destruição. Aí o anjo fala, até quando durará essa visão? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele fica pasmo com isso, adoece, começa a estudar nos livros de Jeremias para entender que ele viu essa visão, pensou, nossa, o povo meu vai ficar 2.300 anos cativo aqui na Babilônia. Aí ele entende que são 70 anos que tinha profetizado anteriormente. Deus tinha falado com Jeremias, que era só 70 anos. Ele pensa, mas por que eu tive essa visão de 2.300 tardes e manhãs? Ele começa a suplicar, a clamar, a buscar a Deus para entender aquilo. Aí o anjo vem e traz a palavra para ele. Vem declarar para fazer ele entender a maré, que é a parte que ele não tinha entendido da visão. Ele tinha entendido tudo, quem era o carneiro, quem era o bode, que havia outros reinos, e não tinha entendido a parte temporal, que são as 2.300 tardes e manhãs. Aí o anjo vem para explicar a maré, que é a parte temporal, a parte que foi dita e não vista, e aí o anjo explica para ele, dessas 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estão cortadas para o teu povo, para a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões e tal. Ainda explica desde a saída da ordem de Artaxerxes e tal. Esse é outro tema para outro vídeo. Só quero contextualizar isso. As 70 semanas é um período de tempo que foi cortado do período maior que são as 2.300 tardes e manhãs. Por isso não podemos entender como os irmãos dispensacionalistas que transformam as 2.300 tardes e manhãs em 1.150 dias, que é sacrifícios, descontextualiza ela. Se você pegar ali a duração do reino grego e medo-persa, que a visão, até quando durará a visão? Fala o bode e o carneiro, né? 2.300 tardes e manhãs, se você calcular em forma de dias literais, 2.300 semanas, 2.300 meses, não chega nem até no reino grego
Então, vemos que só pode ser interpretado às 2.300 tardes e manhãs. Eu já expliquei isso no vídeo princípio de ano, mas vimos que só pode ser interpretado no princípio de ano, 2.300 anos proféticos. 2.300 dias sendo ano profético, que aí abrange sim toda a visão. Aí dentro desse período maior, ele preocupado com isso, o anjo explica que para o povo de Jerusalém seria 70 semanas apenas determinado, ou seja, 490 anos. Entendeu? Que se for interpretar também as 70 semanas como dias literais, vai dar ali, acho que 1 ano e meio, não vai passar nem o período da Babilônia, na qual tem que ser entendido o princípio de ano. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha ficado claro. É um vídeo muito complexo, muito difícil de entender, mas se você entender, se for precisar assistir esse vídeo mais de uma vez, você vai entender a diferença que existe entre as religiões hoje, as diferenças interpretativas, escatológicas, por que um interpreta o Apocalipse de um jeito, outro de outro, tudo vem do livro de Daniel. Como você interpreta o Daniel será a forma que você interpretará Apocalipse, pois os livros andam juntos e a má interpretação de Daniel também provocará uma má interpretação do Apocalipse. Por isso, tantas divergências, mas vimos que o princípio de ano é uma coisa forte, é uma coisa bem sólida, que as 70 semanas é um período de tempo dentro do período maior que as 2.300 tardes e manhãs, que o anjo veio para explicar para ele, que o contexto, que os vocábulos usados deixa claro isso, e vimos que veremos também que essa última semana não pode se aplicar descolando das 69 semanas como os dispensacionalistas fazem, e nem o quarto reino como eles descolam e jogam lá para o tempo do fim também não pode, que vimos ali que a estátua, os 4 animais, o capítulo 2, 7, 8, 9 tem paralelos entre eles, se fizer isso vira uma bagunça. Espero ter ajudado, esse vídeo ficou bem complexo. Estude, leia o capítulo, leia o livro de Daniel todo, veja esse vídeo mais de uma vez se for preciso, entre em contato comigo se você tiver alguma dúvida, mesmo que você não concorde, mesmo que você não que discorde da posição adventista, mas para você entender melhor a posição adventista, que eu creio que é a melhor posição. Embora eu não tenha problema em me retratar e mudar de posição, mas eu vejo que eu não nasci adventista. Eu me tornei adventista através de muito estudo, vendo as posições de todas as denominações, lendo, estudando a Bíblia, pedindo orientação ao único que pode nos dar a interpretação, que é o Espírito Santo. E após ver todas as interpretações, pedir orientação ao Espírito Santo, estudar, ler, entendia que a visão adventista, a compreensão adventista era mais coerente que as demais. Outro tema, a volta de Cristo. Via todos os temas, adventista, vi que era mais coerente. Eu me tornei adventista, eu não nasci na adventista. Foi através de estudo, muita leitura, que eu entendi que a compreensão adventista é a melhor compreensão da Bíblia num todo. A mais coerente, a mais exata, sem ter que ficar fazendo ilações, inventando e dividindo, esparramando, e muda, e tem o hiato de tempo aqui, e que não sei o que, isso aqui não aplica, e tem essa diferença, isso aqui para Israel. Não, é coisa bem simples a visão adventista. É ler, é texto lido no contexto e está explicado a visão adventista. Espero ter ajudado com esse vídeo, com um vídeo longo, mas se você tem interesse de aprender, ou pelo menos entender a visão adventista, tem que ser assim, com os vídeos longos, cansativos e exaustivos, para podermos entender. O médico gasta 7 anos para formar, ele não forma da noite para o dia, tudo demanda tempo, estudo, sacrifício. Para entender um texto desse, demanda também um pouco de sacrifício. Espero ter ajudado, tenha uma boa noite, tenha um feliz sábado, meus irmãos, na presença do Eterno.